Olá, desenhadores! Estamos iniciando uma série de aulas sobre noções de desenho geométrico. Iniciaremos com os conceitos primitivos da geometria euclidiana, o ponto, a linha e o plano. O ponto gráfico é alcançado com um toque de qualquer marcador sobre uma superfície. Já o ponto geométrico é percebido pelo cruzamento de linhas e é o que mais nos interessa nesta aula. Identificamos o ponto geométrico como uma letra maiúscula do alfabeto latino. O ponto não tem definição nem dimensão, é um ente abstrato. Já a linha, nós iremos falar apenas da linha reta, que é representada por uma letra também do alfabeto latino, só que em minúsculo. A reta é considerada infinita e não muda de direção. Quanto à relação entre duas retas, elas são concorrentes quando elas têm um ponto em comum, ou seja, quando uma cruza com outra reta. É sempre bom nomearmos toda vez que encontrarmos um ponto. Cruzou linhas, temos um ponto. Então vamos colocar aqui a letra A e a letra T para identificar essa segunda reta. Quando duas linhas se cruzam, também formam ângulos. Então aqui nós temos um ângulo. Vamos saber qual é esse ângulo utilizando o transferidor. O transferidor coloca-se então o fiel, já que na interseção entre as linhas, que gerou o ponto, a linha de um lado para o outro, e aí você vai chegar ao ângulo que ele está marcando. Aqui nós identificamos que está marcando 90 graus. Toda vez que uma linha reta cruza outra, formando um ângulo de 90 graus, ela cria, na verdade, uma relação de perpendicularismo. Por isso nós chamamos essa relação entre essas linhas de linhas, então, perpendiculares. Ângulo de 90 graus também é conhecido como ângulo reto. Vejamos agora um outro exemplo de linhas concorrentes. Quando essas linhas cruzam uma na outra e não formam um ângulo de 90 graus, são ângulos diferentes de 90 graus. Quando um ângulo é menor que 90 graus, ele é chamado de agudo. Quando um ângulo é maior do que 90 graus, ele é chamado de obtuso. Um outro caso de relação entre retas é quando elas não se cruzam entre si, ou seja, são retas que não são concorrentes. Elas não têm ponto em comum. Logo, nós chamamos essa relação de paralelismo. Ou seja, essas retas entre si, elas são paralelas. Pode-se então dizer que todos os pontos que existem em uma reta, já que uma reta é o deslocamento de um ponto ou a sucessão de vários pontos, então esses pontos de uma reta, eles são equidistantes dos pontos da outra reta. Essa relação é a relação de paralelismo. Outro fundamento que nós precisamos entender quando a gente fala sobre linha reta é o seguinte: a linha reta ela é infinita, como a gente já viu, mas quando a gente determina um ponto nesta reta, a gente dá uma origem, nós chamamos então de semi-reta. E um outro elemento que a gente vai estudar mais ainda no desenho geométrico é quando a gente pega uma porção dessa reta. Nós chamamos de segmento de reta aquela porção da reta, ou seja, a gente torna ela finita, coloca um início e um fim, que nós chamamos de extremidades, representadas por letras do alfabeto latino maiúsculo. Definimos então uma medida, determinamos uma medida. Vamos pegar aqui uma medida, numa escala de 1 para 100, que é a escala da régua comum, e vamos medir e definir a medida ou a distância entre uma extremidade e outra. É importante a gente reforçar esse segmento de reta para deixar ela realmente diferente da reta. E aí aqui vocês têm um segmento de reta
que nós denominamos de AB, porque são os nomes das suas extremidades. E com um traço em cima caracteriza um segmento de reta. Neste caso, com 5 centímetros, ou seja, uma distância de 5 centímetros. Vejamos agora um outro exemplo, um exemplo de relações entre segmentos de reta. Eu fiz aqui um segmento de reta AB, com uma medida de 4 centímetros. O segmento de reta chamado BC de 2 centímetros. O segmento de reta chamado de CD de 5 centímetros. É legal também a gente criar um outro segmento de reta, agora com outra direção, tá bom? Então eu vou partir do ponto D, eu vou criar um segmento de reta chamado DE, medindo 1,5 cm. Agora vejamos quais são essas relações. Bom, temos aqui o segmento AB e o segmento BC. Ambos estão em uma mesma reta, a reta R, em uma só direção. Logo, nós podemos chamá-los de retas colineares, porque estão na mesma linha. E são consecutivos, porque têm um ponto em comum, AB e BC. B é o ponto em comum, há uma sequência nisso aí. Então, AB e BC são colineares e consecutivos. Da mesma maneira, podemos ver as relações entre AB e CD. São dois segmentos de reta da reta R. AB e CD são colineares, são, porque estão na mesma direção, na mesma reta, porém eles não são consecutivos, porque são segmentos que não têm um ponto em comum. Então são colineares e não consecutivos. Agora vejamos CD e DE. CD e DE, eles não são colineares, porque muda realmente de direção, então são segmentos de reta que não são colineares, mas são consecutivos, porque eles têm um ponto em comum, é o ponto D. E BC e DE são segmentos de reta que não são colineares, porque não estão na mesma linha, na mesma reta, e também não são consecutivos, porque não têm um ponto em comum. Nossa aula fica por aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê um joinha e até a próxima.